Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, eu fiz um vídeo ontem, onde eu falei que há poucas evidências de um mundo espiritual na Bíblia. Tem algumas passagens do Novo Testamento que dão a entender isso, e outras não, porque outras podem ser meramente uma interpretação equivocada. Que Jesus poderia estar falando da salvação de Jerusalém, e as pessoas entendem que é salvação de um mundo espiritual. Tanto que eu coloquei na tela final daquele vídeo de ontem, um vídeo antigo meu onde eu falo isso, onde eu mostro os versículos para as pessoas, com captura de tela. Salvação de Jerusalém ou do inferno? Porque realmente dá a entender que é a salvação de Jerusalém. Aí nos comentários, algumas pessoas, por coincidência, citaram Lázaro. Os dois Lázaro da Bíblia, para dar a entender que essas passagens provariam a existência do mundo espiritual. Um Lázaro é o de Lucas, que tem aquela parábola do Lázaro e o homem rico, que eles vão para o seio de Abraão. E o outro Lázaro é o de João, né, aquele discípulo que Jesus amava. Só que tem um problema, pessoal. Primeiro que esses dois Lázaros podem ser o mesmo. Tá? Eu já fiz vídeo sobre isso, mas eu vou explicar para vocês. E o segundo problema, pessoal, é o seguinte. Segundo João, Jesus amava esse discípulo. Vamos começar aqui em João 11, 19. João 11, 19... muitos judeus vieram até Marta e Maria para consolar da perda do irmão. Então Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos, tá? Hoje em dia dá até medo de fazer gesto no vídeo, né? Porque parece que gestos aí são associados a certas gangues, né? Teve um rapaz até que morreu, turista, lá no Nordeste, porque ele fez um gesto numa foto e foi perseguido. Mas enfim, Marta, Maria e Lázaro eram irmãos. Deixa eu ver a parte que fala aqui, ó. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então essa Maria, que era irmã de Lázaro, é aquela mesma que aparece em Lucas, que ungiu Jesus lá com bálsamo e enxugou com os próprios cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As 2 irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Então note que Jesus amava Lázaro, que é mencionado mais de uma vez aqui no Evangelho. Aqui no versículo 5 fala assim, ó. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e Lázaro. Então é um discípulo que Jesus amava. Tanto que quando Lázaro morre, Jesus chora. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo certo. Aqui, ó, versículo 35. Jesus chorou. Então note que Jesus amava tanto esse discípulo que ele chegou a chorar quando esse discípulo morreu. Mesmo sabendo que ele tinha um poder para ressuscitar de novo esse discípulo, mas ele chorou porque ele sentiu a perda. Então Jesus gostava mesmo de Lázaro. Agora, aqui segundo Lucas 10, 41, lembrando que é a mesma Maria que é mencionada lá em Lucas, que ungiu Jesus e secou com os cabelos, diz assim, ó. Estando em viagem, entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Marta. Sua irmã chamada Maria, ocupada muito pelo serviço, parando por fim disse: Senhor, a ti não importa que a minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Maria, tu me inquietas e te agitas por muita coisa. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então você note que Lucas menciona mais de uma vez essas 2 irmãs, Marta e Maria. Em nenhum momento Lucas menciona que essas 2 tinham um irmão que Jesus amava. Vem cá, se você é um evangelista, quer seja testemunho ocular ou não, você ia omitir ou não ia perceber que essas 2 mulheres que você está escrevendo aqui, elas tinham um irmão que Jesus amava tanto ao ponto dele chorar por ele? Você ia omitir isso? Você só ia falar de Marta e Maria, que uma estava na cozinha, a outra estava folgada lá fazendo nada, começa uma intriguinha entre as 2. Responda honestamente, isso é mais importante, uma tretinha de 2 irmãs, do que mencionar que elas tinham um irmão que morreu, ficou 4 dias no sepulcro, 4, mais que Jesus até. E Jesus foi lá e ressuscitou depois de 4 dias, quando o corpo já estava entrando em putrefação? Vocês acham que faz algum sentido?
Lucas mencionar até uma tretinha das irmãs, que uma estava lavando a louça, a outra não, manda ela me ajudar, Senhor, não sei o quê. Isso é mais importante do que falar, ó, pessoal, ela tinha um irmão que morreu 4 dias, Jesus foi lá e ressuscitou. E um detalhe, Jesus amava esse irmão delas, mais do que os outros apóstolos até, porque sempre é destacado em João, aquele que Jesus amava, dando a entender que ele fazia uma separação desse discípulo, que ele amava muito, dos outros apóstolos. E as pessoas acreditam nisso, meu? Sério? Quer dizer, então, que chega em João, esse apóstolo ele é o mais amado por Jesus, se reinclina sobre o peito de Jesus na ceia, que também não é muito comum na cultura judaica. Isso tem mais a ver com a cultura grego-romana, né? Um homem reclinando sobre o peito do outro. Jesus ressuscita esse cara depois de 4 dias, mas só João observou isso ou achou importante contar isso. Lucas achou mais importante contar a briguinha de 2 irmãs. Porque ela está lavando louça, ela não quer me ajudar nos afazeres, Jesus? Manda ela me ajudar. Isso é mais importante, pessoal. Com todo respeito, você tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Lázaro é uma invenção de João. Ele criou esse personagem, seria no texto. Porque senão os outros teriam mencionado pelo menos o nome dele. Ó, estava Jesus na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Nem isso. Então isso é só uma invenção de João. E essa invenção de João pode ter sido baseada naquela parábola de Lucas. Que Lucas fala que tinha um rico e Lázaro, que era um homem que vivia como mendigo na porta da casa do homem rico, pedia esmolas e comida e o homem rico não ajudava ele. Aí esse Lázaro ficou muito, muito doente, morreu e foi para o seio de Abraão. Então note a semelhança, além do nome ser o mesmo, os dois pegaram uma enfermidade e os dois morreram. Só que na parte de Lucas ele volta à vida depois de 4 dias. Já na parte de Lucas, esse Lázaro ele não ressuscita, pelo menos não é mencionado, mas ele tem benesses muito melhores do que a do homem rico. E aí que nós entramos em outro problema, pessoal, porque essa parábola, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, mostrando para vocês que essa parábola, a versão mais antiga dela é do Egito Antigo, tá? Então, olha só, o autor de João talvez conhecesse essa parábola, que deveria ser contada comumente ali na época, as pessoas deveriam conhecê-la, que nem aqui no Brasil, a gente conhece a história do Saci Pererê, a história da Cuca, do Curupira, então deveria ser uma história que era conhecida. Aí ele pega essa história, ele dá uma nova roupagem para a história, como se fosse real, e coloca no seu evangelho. Só que o Lázaro de Lucas tem esse problema, que é uma história que é conhecida no Egito. Diz a história que no Egito tinha um homem muito rico e oponente. E também tinha um homem pobre, só que era outro nome, era um nome egípcio, que vivia mendigando pela cidade. E o homem rico não dava nada para esse homem pobre. Aí os dois morreram. Quando chegaram lá, no submundo egípcio, lá eles tinham a balança de Osíris. Por isso que eu falei para vocês que o judaísmo não tem essas concepções. O Egito tinha. Então a balança de Osíris era mais ou menos assim. Osíris pegava o seu coração, colocava num prato da balança e colocava uma pena no outro prato. Se a pena fosse mais pesada que o seu coração, quer dizer que você era uma pessoa que não foi muito boa. Se o seu coração pesasse mais que a pena, você era uma pessoa boa e podia entrar num tipo de paraíso. Então, quando chegou no julgamento desses dois, esse Lázaro, que era o mendigo, ele foi abençoado, ele foi para o paraíso porque ele foi uma pessoa boa. Já esse homem rico, na parábola dos egípcios, ele não teve, o coração dele não foi pesado como bom na balança de Osíris, então ele não pôde entrar no paraíso. Ele até implora, roga lá, que ele não quer ir para um lugar horrível. Aí a Osíris, que é a divindade lá dos mortos dos egípcios, ela fala o mesmo para ele: olha, você teve tudo de bom na vida e você não partilhou com ninguém. Você não fez caridade, você foi avarento, não ajudou nem o seu amigo aqui que acabou de passar, então você não vai para um lugar bom. Então essa parábola, para quem acredita, com todo respeito, só se você acreditar nos deuses egípcios, na mitologia egípcia. Você acredita em Osíris? Porque é de lá que vem essa história de Lázaro. Acabou virando uma história popular, que acabou entrando na Bíblia por Lucas, e depois João ainda consegue pegar esse Lázaro e transformar como se fosse um personagem real e um discípulo que Jesus amava. Além de ter uma última hipótese também no Evangelho de João, apesar de não ser uma história real, ali também tem uma relação um pouco homoafetiva, tá? Para quem não sabe, entre esse Lázaro e Jesus. Eu fiz uma vez um vídeo para membros mostrando isso. Se quiserem, eu posso fazer aqui um vídeo também mostrando para vocês, porque a relação deles ali é um pouco atípica, tá? Para uma relação entre duas pessoas, dois judeus adultos da época, tá? Mas eu sei que isso aí também vai me dar muita paulada, então, se quiserem eu faço, senão eu continuo abordando outros temas, tá? Porque isso aí vai dar muita dor de cabeça. Mas enfim, não é uma história real, nenhuma nem outra. Então, a gente não pode usar uma lenda egípcia ou uma história criada por João para provar a vida após a morte. Até porque Lázaro, quando ressuscita, ele não fala nada do mundo espiritual. Aí é complicado, né?
e o outro Lázaro lá do seio de Abraão, é só uma parábolazinha que ela vai se ressignificando cada vez que ela chegava num povo diferente. Não é uma história real, a não ser que você acredite em Osíris. Aí vai da crença de cada um, tá bom? Galerinha, quem gostou já sabe, né? Engajamento, pessoal. Dê like no vídeo, ativa o sininho, comente o que você achou, compartilha com quem você quiser esse vídeo, que isso tudo vai gerar engajamento aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.